1 Coríntios, capítulo 15. Verso de número 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, conforme as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esses são os versículos para a nossa edificação na manhã deste dia. Oremos. Nosso Deus, nós queremos pedir ao Senhor que abençoe a Tua palavra, trazendo ao nosso coração esperança e paz nos momentos em que nós vivemos e nos fazendo relembrar doutrinas que são tão significativas e importantes para a nossa vida. Coisas essas que muitas vezes nós temos nos esquecido, coisas estas das quais as igrejas, de forma geral, os seus pregadores, os seus mestres têm também se esquecido. Uma mensagem tão profunda, tão verdadeira, tão real, tão absolutamente capaz de transformar mudanças na nossa alma e que muitas vezes tem sido esquecida. Traga a lembrança ao nosso coração por intermédio dela e que o Teu Espírito Santo ajuda-nos a entender as grandezas da Tua palavra, as grandezas do Teu Evangelho. É o que eu peço por mim e pelos meus irmãos. E que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha e Redentor meu. No nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, nessa manhã, de trazer à memória dos irmãos algumas coisas que eu creio serem importantes para a nossa vida, principalmente diante de alguns fatos que têm acontecido, não só no Brasil, no mundo de forma geral, mas dentro da nossa própria igreja, com algumas partidas de irmãos nossos que nós tivemos durante estes últimos dias. E o meu intento é trazer à memória coisas que são absolutamente necessárias para que a gente, como cristão, tenha o nosso fundamento e o nosso basilamento de fé muito bem alicerçado para enfrentarmos as circunstâncias difíceis que às vezes aparecem na nossa vida. Este texto, eu refleti nele já há uns 3 anos atrás, e eu gostaria de fazer esta reflexão, e hoje à noite eu também continuarei falando um pouco a respeito do que eu vou tratar aqui, para que a gente saiba, como cristãos, que ainda que os dias sejam difíceis, que os momentos não sejam tão bons mundialmente falando, nós não estamos sobre uma árvore frondosa, nós não estamos sobre um alto monte, nós não estamos sobre as nuvens nos céus, nós estamos sob a sombra gloriosa da cruz do nosso Redentor, daquele que é, que era e que há de ser. E, portanto, ainda que o desespero tome conta, o medo nos atinja o coração e a nossa alma se desfaleça, nós estamos sob a cruz do Redentor. Esse texto que nós cantamos quase agora, ele é muito bonito, aquele hino, e eu creio que nós devemos continuar cantando sempre, mas não há mais mistério na cruz. O mistério da cruz acabou, se esvaiu completamente. O mistério da cruz apontava para a obra de redenção em Cristo e para que os seus eleitos fossem chamados por esta obra de redenção, justificados e reconciliados com Deus. Essa cruz continua sendo maravilhosa, é uma cruz de glória, sem dúvida, mas o mistério que havia se esfacelou. Ela foi revelada em Cristo, que por intermédio dela há salvação para os homens. Portanto, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o coração do Evangelho. Por quê? Porque eu creio que sejam essas coisas que trazem ao nosso coração o desejo sempre de podermos seguirmos em frente e batalhando. Quando nós falamos sobre alguns pontos importantes dos fundamentos da nossa fé e do ensino do Evangelho, eu não quero dizer que tudo
Tudo está condensado nesses 2 versículos, obviamente. Mas eu estou dizendo que esses versículos, eles trazem a mim e a você uma perspectiva que nos ajuda a entender fundamentos basilares do cristianismo, sem o qual o cristianismo não pode ser o que ele é. E isto aconteceu no decorrer da história. Eu não estou inventando nenhuma moda aqui, dizendo que existem algumas partes da Bíblia mais importantes que outras partes, mas simplesmente mostrando para vocês de forma clara e objetiva, porque esse é o meu desejo, que a Bíblia condensa em determinadas situações da vida dela, da Escritura, da própria vitalidade que ela transmite a mim e a você, doutrinas aqui e ali. Não são mais importantes do que outras, mas mostram o fundamento de todo o cristianismo. Isso aconteceu em 1610, quando ocorreu o Sínodo ou o Cânodo de Dort, onde os 5 pontos do calvinismo contra os 7 pontos do arminianismo foram levantados ali. Quando a gente fala de depravação total, a gente fala de eleição incondicional, a gente fala de graça eficaz, a gente fala de perseverança dos santos, a gente fala de expiação ilimitada, expiação limitada, a gente está falando de tudo aquilo que a Bíblia trata de doutrina de forma geral? Obviamente que não. Mas nós estamos falando de alguns pontos que são cardinais, dos quais todos os outros brotam na nossa vida e na nossa história. Quando aconteceu a formulação da Confissão de Fé de Westminster de 1643 a 1649, os 35 capítulos que existem e que formam a Confissão de Fé de Westminster, tudo que se sabe a respeito de Bíblia, tudo que se sabe a respeito de teologia está na Confissão de Fé de Westminster? Só um tolo para dizer que sim. É óbvio que não. É claro que não. Mas ali estão pontos doutrinários significativos e importantes para a nossa reflexão. Então, quando eu falo que isto aqui é o coração do Evangelho, é porque daqui brota todo o entendimento a respeito da necessidade de salvação que o indivíduo tem. Porque fora da cruz, fora da humilhação e fora da ressurreição de Cristo, não há esperança. Ainda que nós pudéssemos discutir sobre supralapsarianismo, infralapsarianismo e outras doutrinas quaisquer, relacionadas às questões futurísticas. Se o indivíduo é amilenista, pré-milenista, dispensacionalista, ok, posso-se discutir essas coisas. Elas são importantes, elas são nutridoras de esperança no nosso coração, mas tira do Evangelho a cruz, tira do Evangelho a humilhação de Cristo, tira do Evangelho a ressurreição, e o que sobra? Absolutamente nenhuma mensagem de esperança. E é por isso que Paulo faz o que faz aqui, e é por isso que eu chamo esse texto aqui de coração do Evangelho. Porque, na minha opinião, essas coisas são coisas das quais não se pode faltar. Esse texto foi escrito de uma forma apologética. Paulo escreve respondendo coisas a respeito da ressurreição. É o maior texto a respeito de ressurreição que se trata na Escritura. Ainda que, no passado, em todo o decorrer da história, os nossos irmãos do passado entenderam o que era a ressurreição, sem dúvida. Jó falou a respeito disso, Daniel falou a respeito disso, Abraão falou a respeito disso, Davi falou a respeito disso. Todos eles falaram, porque as bases do Evangelho e da glória da ressurreição estão presentes na Bíblia como um todo. Isso é indiscutível, isso é tácito. Esse texto aqui, ele trata desta forma, de uma maneira mais esmiuçada, mais amplificada, onde o apóstolo Paulo dá detalhes do nosso corpo, dá detalhes da glória da ressurreição, dá detalhes do que vai acontecer conosco no futuro paradigmático, na pessoa e na própria ressurreição de Cristo como o grande Senhor da história e da nossa vida. Portanto, esse texto aqui condensa de forma muito atuante e ao mesmo tempo bem alinhada com a Escritura como um todo, a interpretação de um homem extraordinário que conseguiu perceber isso através da ação do Espírito Santo de Deus, no entendimento que ele teve no decorrer dos anos da sua vida sobre todos os pontos da Escritura Sagrada. E é por isso que, para mim, esse texto ele é clássico a falar a respeito da ressurreição. Então, o que é o coração do Evangelho, que eu disse aqui? Há uma mensagem central que pulsa, mostrando uma vida através da pregação do Evangelho. Qual é a mensagem?
do Evangelho? Quais afirmações nós podemos fazer que aponte pontos centrais da vida do Evangelho? A primeira coisa é a mensagem da cruz, que nós cantamos aqui e que devemos continuar cantando. Por quê? Porque o texto aí no verso 3 começa dizendo assim, presta atenção: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu. E Ele morreu uma forma absolutamente trágica do ponto de vista nosso. Ele morreu como um bandido, como um ladrão, recebendo sobre si a sentença do Império Romano e ao mesmo tempo homologada pelos judeus de que bandidos, pessoas imprestáveis, homens que fossem transgressores da lei romana deveriam morrer. Portanto, quando o texto começa dizendo que eu recebi e transmiti, ele recebe e transmite a mensagem da morte, não uma morte simples, não uma morte que aqui e ali poderia ocorrer com qualquer elemento, não uma morte que pudesse se graciar na vida de alguém, como um ataque fulminante do coração, um possível acidente, uma Covid do começo do século ou da era cristã, nada disso. Ele morreu a morte da cruz. É a mensagem da cruz que deve entrar no nosso coração, nos movimentar para que a gente consiga mostrar que o ponto culminante do coração do Evangelho não é nenhum outro tipo de morte, exceto a morte da cruz. A mensagem da cruz deixa claro algumas coisas que precisam se tornar mais evidentes ainda na nossa mente e no nosso coração. Que esta mensagem deveria, que a cruz era necessário, porque a cruz tinha como objetivo punir alguém que fosse transgressor da lei, ainda que Cristo não fosse. E na cruz duas coisas ficam absolutamente evidentes. Que esta cruz era substitutiva, e por ser substitutiva, ele precisava, aquele que foi pregado na cruz, ser obediente até a morte e morte de cruz. E aqui entra-se duas coisas importantíssimas e significativas. Uma delas chamada obediência ativa e outra chamada obediência passiva. Não foi só morrer na cruz. Quem explica um evangelho que diz que Jesus só morreu na cruz é um evangelho aleijado. É um evangelho capenga. É alguém que quer falar de algo que não conhece nas bases profundas da lei e do judicial, diante do fórum de Deus. Quando a Escritura fala a respeito de obediência de Cristo, ela fala de obediência passiva como algo necessário para a redenção. Se Cristo não tivesse obedecido à lei e ter sido crucificado de forma injusta, você não seria salvo. Você não é salvo porque Jesus morreu na cruz. Morrer na cruz, qualquer um aqui pode morrer. As Filipinas, existe uma tradição que todo dezembro pessoas se crucificam. Muitas delas morrem na cruz, mas não tem efetividade nenhuma de redenção. A efetividade de redenção tem como as suas bases fundamentais a obediência à lei. Para o indivíduo ser salvo, ele precisa ser obediente à lei. Deus não pode ser injusto, e aqui eu vou tratar de vários textos com vocês que eu gostaria que ficasse de forma orientativa na vida de vocês. A mensagem da cruz deixa claro a obediência ativa, a obediência passiva de Jesus, sendo cumprida, sendo executada, sendo tratada de forma absolutamente nas suas particularidades entre o Deus Santo e o Cristo, que recebeu a imputação dos nossos pecados. O Cristo que foi feito pecado por nós, está escrito na Bíblia, sendo Ele justo e sem pecado. A obediência ativa pressupõe a necessidade de se guardar os mandamentos de Deus, sem transgredir nenhum deles, para que a guarda desses mandamentos fosse imputada a vocês que são redimidos por Cristo, pela fé que Ele dá a vocês, para que desta forma nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados, tendo os nossos pecados justificados, cancelados e perdoados em Cristo. Não é só morrer na cruz. Por trás da morte da cruz existiu várias coisas que Cristo teve que fazer, porque se não fizesse, nós não seríamos salvos. Lá em Lucas capítulo 18, a partir do verso 18, o menino chega para Jesus e diz assim: bom mestre,
o que farei eu para ser salvo? E qual foi a mensagem que Jesus disse para ele? A mensagem foi: guarda os mandamentos. Guardar os mandamentos é uma necessidade básica, fundamental para a redenção de todo homem. Foi lido quase agora um texto aqui em Isaías capítulo 53. O texto foi lido todo, mas o verso 7 a 9 diz: como cordeiro foi levado ao matadouro, nunca cometeu injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Mas mesmo assim, ele se submeteu ativamente à guarda dos mandamentos, colocando-se diante de Deus, sem nunca jamais ter transgredido um item da lei, sem nenhum. Ele não podia quebrar a constituição de Deus. Se ele quebrasse, ele não redimiria nem a si mesmo e nem ao próximo. A obediência ativa é a mesma obediência chamada de obediência preceptiva, que tem a ver com a lei de Deus e a necessidade de guardar esta lei para a redenção e para a glória do nosso Deus. Em Gálatas capítulo 3, vou ler bastante a Bíblia, essas pessoas precisam ficar na mente da gente. Em Gálatas capítulo 3, verso 10, as Escrituras dizem assim: maldito, amaldiçoado todo aquele que não permanecer em todas as coisas desta lei. Portanto, não era fácil para Cristo ter que guardar e manter-se ilibado diante de todas as imposições legais que existiam contra ele. Lá em Gálatas capítulo 3, verso 11, a Bíblia diz assim: aquele que observar os preceitos da lei, por eles tem que viver. Você pode dizer assim: bom, eu não quero aceitar Jesus como meu Salvador e eu quero ganhar a salvação por mim mesmo. Pode dizer isso. E qual seria a base para eu ganhar a minha salvação? Observar todos os itens da lei. Isso não mudou, continua a mesma coisa. Tanto é que quando o jovem rico chegou para Jesus e disse assim: o que eu faço para ganhar a vida eterna? Ele disse o quê? Guarda a lei. O problema não é a lei, porque a lei é boa. O problema é o coração pecaminoso que não consegue se dobrar a esta lei. A lei continua sendo santa, pura e justa. O problema são os homens que, atingidos pelo pecado, não conseguem de forma alguma ajeitar e azeitar a sua vida para que ela tenha um sabor diante de Deus, um sabor aromático que glorifique e que engrandeça o nome de Deus. Guardar a lei é o ponto fundamental para a redenção humana, sem dúvida. Guarde a lei e por ela viverá. Esse foi o ensino de Moisés, foi o ensino de Davi, foi o ensino de Jesus, foi o ensino de Paulo, foi o ensino de Pedro, o ensino da Escritura. A Escritura ensina isso. A obediência passiva, por outro lado, é uma outra forma de obediência à lei de Deus, que exige agora que aquele que obedece à lei, ele deve ficar mudo, calado, sem falar absolutamente nada. Ela é passiva porque ele deve receber sobre si as punições da lei, ainda que ele não a tenha transgredido. Ela é passiva não porque Cristo aceitou tudo em passividade, sem reação, mas porque ele não reagiu, contrariamente a todas as imposições que lhe foram colocadas, inclusive pelo Império Romano e pelos fariseus. Quando ele estava diante de Pôncio Pilatos, ele disse: se eu orar, vem aqui agora legiões de anjos, mas o propósito não é esse. Ele é passivo não porque ele não tivesse poder de destruir tudo aquilo naquele momento, mas porque a reação dele é a reação de alguém que se submete, que recebe a punição, ainda que esteja certo, ainda que não tenha cometido absolutamente nada contra ele, contra Deus e contra a sua palavra. Ele entregou-se à morte, ele cumpriu as exigências da lei. João capítulo 10, verso 17 e 18. Ele sofre as penalidades da lei. E aí o texto lá diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e a tomo de volta. Ninguém toma de mim, eu espontaneamente a dou. O sentido de passiva se refere ao fato de Cristo não reagir, não tomar providências que pudessem libertá-lo da manifestação daquela ira naquele instante tão dramático da sua vida. O objetivo era o cumprimento da lei, era receber as punições que ela trazia sobre aqueles por quem ele era o representante. Portanto, existe um outro tipo de obediência aqui. Eu falei da obediência ativa, eu falei da obediência passiva, agora essa obediência é vicária. O que significa isso? Que ela é feita no lugar de alguém. Este alguém não pode fazer exatamente isto. Este alguém não pode ser ativo, ele não consegue guardar a lei.
Este alguém não pode ser passivo. Quando ele recebe alguma imposição da lei e que ele esteja justo, ele logo se estriba. São os seus direitos maiores. Nós brigamos com os outros por coisa pequena e besta. Queremos sempre os nossos direitos e exigimos eles. Portanto, aqui nós temos um outro tipo de obediência no cenário, obediência vicária, na qual Cristo toma o seu lugar. Ele diz: o Adrianinho não tem competência para fazer o que eu faço, mas eu faço por ele. E isso tem pressuposições fundamentais na eternidade, porque tem a ver com um pacto de redenção entre o Pai e o Filho e a gente. A mensagem da cruz é humilhante. Sabe por quê? Ela é humilhante não só, e eu vou tratar um pouco da humilhação daqui a pouco, não só do ponto de vista do que ela causa em Cristo, ok? Ela é humilhante para mim e para você, porque não depende do que você faz. Não é o que você tem competência para fazer. Não existem boas obras, não existem boas ações, não existem velas que você acenda, não existe dinheiro que você dê, não existem indulgências com as quais você compre, não existe nada que você possa fazer. A obra é de Cristo, a cruz é exclusiva, ele tem que obedecer até a morte. Pode ser seu parente, pode ser meu parente, pode ser qualquer um. Fugiu da cruz, não há redenção. Porque qualquer outra forma de redenção pressupõe autonomia, soberba, glória humana. Qualquer outro tipo de pretensão de salvação pressupõe necessariamente méritos. E aqui na cruz não há méritos meus e nem seus. A cruz é determinante em trazer a ideia de cobrança e do pagamento da dívida contraído pelos homens pecadores, sendo que estes homens não podem pagar a dívida que contraíram. Deus criou o homem perfeito, o homem se meteu em muitas mutretas, caiu, e Deus mandou com que Jesus viesse ao mundo fazer aquilo que o homem não fez. O que o homem tinha que fazer? Cumprir a lei. Lembra quando Deus criou o homem, Adão e Eva? Ele disse o que para eles? De toda a árvore do jardim comerás, exceto aquele. O que eles fizeram? Quebrar a lei. Existia uma lei? Sim. Existia uma lei pré-redentiva na história do Éden? Claro que sim. E o que o homem fez? Quebrou a lei. O que o homem precisava para ser salvo? Guardar a lei. Não mudou. Mudaram os Adões. O primeiro não conseguiu. Quem consegue é o segundo. E a sombra da cruz do segundo que você tem redenção. Se não for com ele, não vai. Se não for com ele, você não atravessa o rio para o lugar certo. Não atravessa. Você pode ser filho de crente, filho de quem você quiser ser. Ou de quem Deus quis que você fosse. Não vai. A mensagem da cruz mostra as punições dos nossos pecados sendo recebidos por Cristo Jesus. A mensagem da cruz mostra aquilo que está escrito evidentemente em Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi assim que Deus instituiu a redenção humana. Ele poderia ter feito de outra forma? É óbvio que não. Deus não tem pensamentos mutatis. Deus, ele é absolutamente onisciente, onipresente e imutável. O pacto que ele fez foi eterno. Deus não poderia ter pensado numa outra viés de redenção para um homem, porque ele pensou nisto. E é por isso que ele fez desta forma. Não há outra possibilidade de redenção. E nem nunca houve, porque Deus não pensa dois pensamentos simultâneos como algo que pudesse dar errado e ele ter um pensamento diferente depois para colocar no que deu errado. Isso é bobagem de quem fala. Deus nos redime somente por intermédio do sangue derramado de Cristo Jesus. Pela cruz. A mensagem da cruz nos faz ver a doutrina, uma outra doutrina, que é a doutrina da imputação dos nossos pecados, atribuírem a Cristo as nossas misérias e as nossas misérias. É por isso que a Escritura diz que Deus fez o quê? Cristo pecado por nós. Os nossos pecados foram creditados a Ele. Ele tornou-se um Cristo pecador, miserável. Alguém que foi aparentemente enfeiado por conta dos nossos pecados. Porque os nossos pecados foram atribuídos, foram colocados sobre Ele, foram imputados nele. Se você não crê nisso, tal foi a gravidade do que você cometeu, você não pode de forma alguma confiar que Cristo seja o seu Redentor. Não pode. E não pode por quê? Porque o caminho da imputação é o mesmo.
A justiça de Cristo foi creditada a você, foi imputada a você, para que você tivesse o perdão do Senhor, para que você fosse primeiramente justificado, ou recebesse fé, fosse justificado, fosse perdoado, reconciliado, santificado e futuramente glorificado. Não tem jeito. Se eu não creio que os meus pecados feriram Cristo e foram postos sobre Ele, quitados completamente, eu não posso crer no perdão que eu recebo por intermédio de Cristo, sendo que a imputação é igual, tanto para um lado quanto para o outro. As bases, o fundamento, o conteúdo é diferente. Nós imputamos pecado e recebemos justiça. Nós imputamos miséria a Cristo e recebemos salvação e vida eterna, através do derramamento do sangue na cruz. Em Romanos capítulo 4, verso 24, a Bíblia diz que Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Portanto, a cruz é o que Deus usou como punição para a morte do seu Filho, o nosso representante, para que os seus filhos pudessem ser justificados dos seus pecados. A maldita cruz para Cristo é a bendita cruz para nós. Porque as Escrituras dizem que nós somos comprados, lá em Atos capítulo 20, verso 28, através do quê? Do sangue precioso da cruz. Fora da cruz não há redenção. A cruz tem que ser vista como o ápice da mensagem do Evangelho. Por quê? Porque as obras de Cristo foram feitas durante toda a sua vida, mas o cume dela foi na cruz. Ele teve que ser obediente durante toda a sua vida. Ele teve que guardar durante toda a sua vida os mandamentos de Deus. Ele teve que se submeter a esses mandamentos. Ele teve que fazer isto substitutivamente. Ele teve que fazer isto recebendo punições de alguém e de pessoas das quais ele não tinha merecimento nenhum essas pessoas não tinham merecimento nenhum de receber qualquer benefício da parte de Deus. Não há o que você possa fazer, nem eu e nem ninguém, que nos torne merecedores disso. É graça. Portanto, essa é a primeira coisa. A morte da cruz tem um significado profundo no cristianismo. Ela deveria de ser vista com mais intensidade e explicada, com bases em coisas mais profundas do que simplesmente Jesus morreu na cruz para me salvar. Se ele não fosse obediente, se ele não guardasse as leis, se ele não se submetesse a Deus, se ele não fizesse isso por você, no lugar seu, jamais você estaria aqui como adorador. Jamais. Portanto, a cruz é o coração da mensagem do Evangelho, porque nela todo o conteúdo daquilo que Cristo fez em benefício do seu povo está evidente, patente, claro. Mas a segunda coisa que esse texto nos mostra como o coração do Evangelho é a humilhação do Redentor. O verso 3 continua dizendo assim: segundo as Escrituras, verso 4, e foi sepultado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A mensagem da cruz é o ápice do cumprimento da obediência ativa, passiva e vicária, como eu disse para vocês. Mas ela mostra ao mesmo tempo a humilhação sofrida por Cristo diante dos terrores da morte que foram anunciados a Ele e para Ele. É fato que esta morte é de imposição judicial. A cruz é um acerto de contas entre o Deus justo, santo, com o representante maior dos homens pecadores que havia recebido sobre si a imposição dos nossos pecados e a imputação deles. O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, ele teve que se humilhar. O texto das Escrituras, que também foi lido hoje aqui pela manhã, diz que ele humilhou-se, assumindo a forma humana. Ele colocou-se sujeito a todas as humilhações, sendo uma delas o obedecer à lei, o submeter-se à lei, o guardar a lei. Ele é o legislador do universo. Para ele não há lei, ele é o Senhor da história. Deus, ele constitui as constituições, ele forma os governos.
Ele estabelece os juízes, os procuradores, os homens da parte do direito que vão julgar as coisas com equidade e com justiça. Deus institucionalizou isso, é óbvio. É só você abrir o texto em Êxodo capítulo 18 e você vai ver que Jetro chama Moisés de um lado e diz: sozinho você não consegue dar conta deste povo. Estabelece juízes para que te ajudem. Portanto, as bases federativas, a perspectiva de uma política descentralizada não está na Grécia, meu Deus do céu, não está com os romanos. O fundamento delas é a Escritura, é Cristo. Este Cristo é o Senhor da história, aquele que fez as leis, que institucionalizou-as, que criou o mundo com regras absolutamente evidentes na própria estabelecimento da criação, na beleza de tudo que existe. Este Cristo, o Senhor, o Criador, o primogênito de toda a criação, o Deus da glória, tem que vir a este mundo, se sujeitar a leis como eu e você. O problema de Jesus não é assumir a natureza humana, porque assumir a natureza humana não é pecado, não é humilhante ser humano, porque ser humano significa ser alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Pronto, está claro e objetivo ali. O texto nos mostra que quando Deus quis fazer alguma coisa à sua imagem, Ele criou quem? Jesus. Na verdade, primeiramente Ele criou a mim e a você. Quando Deus quis fazer alguém à imagem e semelhança dele, Ele criou o homem. Portanto, Ele não admite que qualquer outro tipo de coisa seja retratado como alguma coisa que remeta a glórias, honras e adoração a Ele, porque quando Ele quis fazer alguma coisa que fosse como Ele é, representante dEle, Ele fez eu e você. Por isso Ele não admite que outros tipos de imagens sejam feitas e que retratem algum tipo de, ou impulsionem algum tipo de sentimento adorativo. Não pode, porque quando Ele quis fazer a imagem dEle, Ele fez você e eu. Então, ser homem não significa, descer como homem, não significa ser humilhado. A humilhação está exatamente na necessidade de se guardar a lei, de se submeter a ela, de saber que receberia as punições de Deus por tua causa. Ele se humilha porque, como legislador do céu e da terra, do universo como um todo, ele tem que agora submeter-se à lei. Já pensou? Todos os homens precisam fazer isto, exceto o nosso Deus. Ele criou todas as coisas. Ele fez as coisas da maneira com que elas são. Nós não estamos falando de qualquer um que veio se humilhar. Nós estamos falando do Rei da Glória. Aquele que deveria receber de nós toda a honra e toda a adoração. Este Rei da Glória veio e logo no começo dos seus dias desta terra, ele veio humilhado, tendo que nascer numa manjedoura, porque não existia lugar para ele. O dono do céu e da terra, da hospedaria. Está escrito em Lucas capítulo 2, você pode ver lá, o verso 7. Ele não tinha onde se hospedar. Ele não tinha onde dormir, ele não tinha onde a mãe colocá-lo para que fosse amamentado de uma forma mais doce, mais terna, pelos seios de Maria. Ele não tinha. Ele teve que ir para uma manjedoura. Ele teve que deitar numa estribaria, onde existiam animais, onde o cheiro, onde o fedor eram intensos e absolutamente claros. Foi ali que o nosso Redentor, o Rei da Glória, teve que passar os primeiros momentos na sua vida aqui, talvez para demonstrar o que seria uma vida de humilhação, tendo nascido numa estrebaria fétida. Em Apocalipse 19:16, a Bíblia diz assim, que Jesus Cristo tem no seu manto e na sua coxa inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos senhores. Nós não estamos falando de um homem comum, nós não estamos falando de qualquer um. Lá em Apocalipse capítulo 6, verso 9, a Bíblia diz, digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Quem é que poderia fazer isto? Nem o pai mais amoroso, nem o homem mais rico, nem a pessoa mais afortunada deste mundo teria competência de fazer isto. A morte
é consequência dos nossos atos pecaminosos. A morte é consequência de práticas perversas que muitas vezes nós sofremos por agirmos de maneira bestial e muitas vezes de maneira irrefletida. A imposição judicial é algo penal da parte de Deus que precisa vir ao mundo e que precisa punir os homens porque eles transgrediram e desonraram a Deus. Eles desobedeceram a lei. Eles tornaram-se quebradores do pacto, então eles precisam receber a punição dos seus pecados. Sabe por que o estado de pecado, sabe por que o estado de humilhação em Cristo é maior do que para qualquer outro ser humano? Porque você merece isso. Cristo não. Que lei que Cristo pecou contra ela? Que lei que ele quebrou? Que transgressão ele cometeu? Nenhuma. Mas a humilhação é muito mais intensa para Cristo, muito maior, porque sem ter cometido e ter feito absolutamente nada, de forma inocente, ele é humilhado. Humilhado diante de Deus e dos homens. Em Cristo, nada que ocorreu com ele foi de merecimento próprio. A sua sepultura, a sua morte são humilhantes e deveriam ser postos na nossa conta. É por isso que quando o indivíduo morre sem Jesus, ele vai para o inferno. Não adianta você pensar e dizer assim, lá no inferno ele vai pagar o que ele fez para a humanidade. Mussolini, Hitler, lá no inferno ele está pagando. Não paga. Esta dívida contraída é impagável. Não tem como se pagar esta dívida. Somente pelo sangue precioso de Cristo. Não há dinheiro nisso. Por isso, se você não tem essa confiança, tenha medo de morrer. Pode ter medo de morrer. Trema de medo de morrer. Trema. E trema mesmo. Fique com muito medo. Porque não existe acertos de conta entre você e Deus. Não existe. Não há como. E quando ele é feito aqui, por intermédio de Cristo, existe uma coisa fundamental na nossa vida que precisa se desencadear deste momento em diante, uma vida de santificação. Não vá atrás do evangelho mentiroso, conversinha mole, que você pode crer em Cristo e viver a vida impura, imoral, suja, como muitas vezes cristãos jovens, adultos e de todas as idades vivem. Não pode. A obra que Cristo começa no nosso coração é de redenção, na santificação como um processo, ainda que a justificação é feita na hora. E Ele nos declara justo diante do tribunal de Deus. E quando nós recebemos, muitas e muitas vezes, advertências na vida, não são punições. Deus não pune os seus eleitos, nem neste mundo, nem no porvir. Mas são despertamentos para que a gente volte e entre no caminho que o nosso Deus nos tem proposto. Cristo recebeu em nosso lugar a humilhação de ser sepultado, sem merecer nada disso. Nós teríamos todo o merecimento de receber este tipo de humilhação, mas Cristo a recebeu. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, a Bíblia diz assim: Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Cristo, o Senhor, se humilhou, também como é dito em Atos capítulo 8, verso 33. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever esta geração? E aqui é uma citação de Isaías capítulo 53. O coração da mensagem do Evangelho é a humilhação de Cristo. Um Cristo que foi sepultado, que desceu às regiões inferiores da terra. Um Cristo que recebeu sobre si a punição. Esse é o coração da mensagem. O seu sepultamento deixa claro, absolutamente evidente, realmente as intenções de Deus sobre aqueles a quem ele representava, que tinha a ver com punições eternas e punições terríveis. Ele morreu, ele separou-se de si mesmo, a sua alma humana abandonou o seu corpo, ela foi durante 3 dias para a glória do céu, ali ela se encontrou com o ladrão na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas ele foi humilhado. Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo é homem. Como o homem que ele é, ele tem um corpo humano e uma alma humana.
A alma de Jesus Cristo, como homem, não é divina. A pessoa de Jesus é divina. Agora, a sua natureza é uma natureza divina-humana, onde aquilo que é humano, ele tem alma como nós. Só que uma alma completamente gloriosa, sem pecado e sem impureza. Por isso que quando ele morre, a alma separa de si própria e vai para a glória, aguardando o dia da ressurreição, que ele voltou e ressuscitou consigo próprio. Ainda que, como Deus que ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive preservando o seu corpo de entrar no estado de putrefação, como Lucas interpreta no capítulo 2, fazendo a citação do Salmo de Davi. É glorioso. Todas as bases daquilo que aconteceram com o nosso Senhor. O problema é que a gente às vezes não conhece como deveria. A humilhação do Senhor da glória tem a ver com o desprezo recebido da parte dele pelo próprio Deus. Isaías 53, 3. Ele recebeu de Deus a santa ira do Senhor. Mateus capítulo 22, verso 42. E ele teve que estar sujeito à morte 3 dias, enterrado. Conforme diz em Mateus capítulo 12, verso 40. Sabe o que o cristianismo é? É uma mensagem de humilhação. Uma humilhação demonstrada com Cristo do seu nascimento à morte. E que deveria nos levar à humilhação. O momento de glória para o cristão não é neste mundo. Você busca glória por tolice. Você busca glória pela depravação profunda do seu coração. Ao cristão não cabe buscar glória neste mundo. A glória deste mundo já nos foi preparada na cruz há 2000 anos atrás. E ela só poderá ser vivida e revivida num outro mundo, no novo céu e na nova terra. É tolice que corramos atrás de glórias, sendo que a cruz nos mostra que o caminho é a humilhação, é a dependência de Deus, é a sujeição a Ele, é a busca da sua presença. Infelizmente, muitos de nós, querendo as glórias que aparentemente o dinheiro e a fama podem trazer, se esquecem de que o caminho a ser trilhado é o caminho da humilhação, como o nosso Redentor fez, e não o caminho de glória. O caminho de glória já foi trilhado para que eu e você vivamos. Este mundo é um mundo em que nós devemos nos humilhar. A Bíblia Sagrada diz para que nós nos humilhemos diante da poderosa mão do Senhor e Ele, em tempo oportuno, nos exaltará. O cristianismo é um caminho, é uma mensagem, é uma religião de humilhação, começada em quem nos redimiu, começada em quem nos salva. Por que tanta pompa? Por que tanta bobagem? Por que tanta disputa? Por que tanta soberba? Por que tantos homens, mulheres, pessoas querem competir umas com as outras, como que este mundo fosse o ponto focal, nevrálgico e existencial da vida nas configurações nas quais eles se encontram? Por quê? Isso não tem nada a ver em você ganhar dinheiro, em você trabalhar. Agora, quais são as motivações para isso? Quais são as disputas que nós queremos fazer com essas coisas? E muitas vezes deixamos de nos humilhar na dependência de Deus, confiar na sua palavra, confiar no seu poder. Nos desesperamos por notícias que levam os nossos para a glória. Aí estamos lascados mesmo. Eu falo porque não tem condição. Nós ficamos alarmados com doenças, com morte, nos alarmamos com as circunstâncias difíceis da vida, com a economia, como é que ela vai viver, como é que ela vai ser, como é que ela vai agir, como é que... Nos esquecemos que precisamos aprender a depender de Deus, porque na humilhação nós vemos e temos que ver a sombra da cruz. As outras coisas são graça, como esta também é, mas as outras coisas são... Vêm, elas acontecem por conta das bondosas mãos de Deus. O cristianismo é de humilhação, e de uma humilhação diante de Deus, diante do Senhor. Você tem se humilhado? É mais fácil nós humilharmos os outros do que nos humilharmos. Principalmente nós achamos que estamos nos nossos direitos. Cuidado. O coração do Evangelho,
mostra que o nosso Cristo veio até nós, se humilhando. E que nós precisamos nos humilhar dia a dia diante desse Cristo, deste Rei glorioso, que está sentado hoje no seu trono, vivendo uma vida, vivendo uma vida de santidade, de pureza, diante desse Rei e desse Senhor. Onde a humilhação nos ajude a contemplar a glória benéfica, bondosa, das mãos justas de Deus, nos conduzindo pelos nossos caminhos. E pelaquilo que de melhor Ele entende ser para a minha vida, para a sua vida, para a minha família, para a sua família e para este mundo. Mas existe uma outra coisa aqui. Se falasse só de cruz e de humilhação, vocês já não aguentam mais, né? Vou falar de uma outra coisa. Mas elas são boas, porque elas mostram qual é o seu lugar. Mas o cristianismo, o coração da mensagem cristã, é a esperança da nossa ressurreição. É a esperança do nosso ressurgimento futuro. O verso 4 vai dizer aí, presta atenção. Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme a Escritura. É interessante que Paulo não está inventando moda. Quem inventa moda somos nós, e inventamos às vezes muita moda. Paulo não. Ele está dizendo assim, segundo a Escritura, segundo a Escritura, segundo a Escritura. Ele não está dizendo nada que a Bíblia não estivesse ensinando. E que Bíblia ele tinha? Ele não tinha o Novo Testamento, ele não tinha os Evangelhos, ele tinha o Antigo Testamento. Ele não tinha as cartas que ele escreveu, que eram doutrinais e que muitas vezes mostravam essas coisas importantes da ressurreição. Conforme as Escrituras, é o quê? É o que Abraão ensinou, é o que Moisés falou, é o que Jó viu como ressurreição. Se teve um cara que viu mais a respeito de ressurreição no Antigo Testamento, eu desconheço. É o que Daniel viu. É o que esses homens viram, a Escritura. A Escritura é o fundamento do cristianismo no que diz respeito ao afloramento das doutrinas, que são basilares para a nossa edificação, para o nosso consolo e para o nosso conforto, frente aos momentos difíceis que nós enfrentamos. O que se leva em conta aqui não são os testemunhos dos homens, o que se leva em conta aqui é o que a Escritura diz. E se a Escritura é verdade de Deus para mim, e ela só pode ser verdade de Deus para mim, não pelo meu convencimento. Ela não pode ser verdade para Deus de nenhuma outra forma aos homens, se o Espírito de Deus não testificar no nosso coração que ela é a verdade. Se Ele não fizer isto, você pode sentar com quem quer que seja. Ele pode ser intelectual, inteligente, e você pode arrazoar com ele a respeito da Bíblia e provar internamente o que a Bíblia diz nos textos bíblicos que comprovam a sua veracidade, a sua autenticidade, a sua verdade. E eles não acreditarão. Porque quem prova o que a Bíblia é verdade, e ela é o Espírito de Deus que testemunha no nosso coração. Isso é chamado de doutrina da testificação interior do Espírito, que Calvino viu de forma extraordinária. Essa é a mensagem que ficou, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele veio para cumprir a promessa de Deus, depois ele ressuscitou ao terceiro dia. As agruras terríveis do inferno, as assustadoras ações da humilhação, os difíceis caminhos que ele trilhou até a morte, o descer ao inferno, o eternamente sentir o peso das mãos de Deus sobre o seu espírito, para que ele pudesse interceder eternamente por nós. Por que você acha que você, até na glória, não tem mais contas a pagar a Deus? Porque Jesus só morreu e ficou 3 dias sepultado? Pois é. Eu falo. É óbvio que não. Se Jesus Cristo tivesse pago somente por 3 dias de morte os nossos pecados, nós estamos lascados. As implicações da morte de Cristo foram eternas. A punição da morte de Cristo sobre si tem implicações eternas. E isso pode ser lido a partir, inclusive, de Hebreus capítulo 9.
pelo Espírito eterno, a si mesmo se entregou. Portanto, não imagine só que Jesus Cristo morreu e ficou 3 dias ressuscitado, pronto, levantou do morto. Ah, bacana, que bonito. As implicações da morte de Cristo, elas perpassam a eternidade para todo sempre. Senão você teria que ter constantemente a repetição de uma morte, como acontece muitas vezes em outros tipos de religiões que nós sabemos, onde a morte de Cristo é constantemente celebrada. E em nós não precisamos disso, porque ela foi feita uma única vez e Ele ressuscitou. As implicações da sua morte são eternas. O pagamento dos nossos pecados já foram completamente quitados. E agora esse Cristo que ressuscitou é um Cristo de glória, num corpo de glória, que é as primícias daquilo que nós seremos no futuro. Lá em Marcos capítulo 10, verso 34, a Bíblia diz: hão de escarnecê-lo, de cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Outros de nossos irmãos, como por exemplo Maria, testemunhou isso. João capítulo 20, verso 11 ao 18, a Bíblia diz que Maria viu Jesus ressurreto, ela viu. Se nós vemos por um lado o estado da humilhação, e ele está relacionado com a sua encarnação, sofrimento, morte, sepultamento e descida ao Hades, nós vemos o estado de glória do nosso Redentor, que tem a ver com a sua ressurreição, com a sua ascensão, com a sua destra de Deus, assentado eternamente para julgar todas as coisas deste mundo, à direita do glorioso Pai. Então esse é o estado de exaltação. Se nós falamos do estado de humilhação, esse aqui é o estado de exaltação, onde a ressurreição mostra o caminho feito, absolutamente completado por nosso Senhor. A ressurreição mostra que a sua obra de justiça foi aceita. Romanos capítulo 4, verso 35 diz: Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Não é para dele, mas é porque eu e você precisávamos de salvação. E aprove a Ele ter feito um pacto comigo e com você, antes mesmo de você nascer, e nem mesmo saber disso, para que Ele pudesse pagar o que você contraiu de dívida. A ressurreição é o fundamento da nossa esperança, é o ponto de construção de uma vida futura. A ressurreição nos renova e nos fortalece para os embates diários, mostrando que, assim como Deus ressuscitou Cristo, também nós ressuscitaremos. A ressurreição dá aos crentes a convicção de uma vida santa, de uma vida em perseverança, diante das ameaças do pecado. A ressurreição nos motiva a viver uma vida de desapego, de paz e de enfrentarmos as nossas lutas, porque nós não somos cidadãos daqui. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21, a Bíblia diz, falei para vocês que a gente ia ler bastante a Bíblia, né? Visto que a morte veio por um homem, veio a ressurreição dos mortos. Por um homem também veio a ressurreição dos mortos. Cristo é o caminho dessa ressurreição. A esperança, as coisas mais dramáticas, mais terríveis, aos sofrimentos mais intensos da nossa vida. A esperança. E a esperança está em Cristo, aquele que ressuscitou. Ainda que morramos eu, seu filho, sua filha, os meus filhos, e nós fiquemos tristes. Claro que ficamos. Essas coisas nos entristecem profundamente, mas desespero, loucura, piração, nunca deveria existir no nosso coração. Nunca. Por quê? Porque nós não somos deste mundo, nós somos da Civita Dei. O que nos aguarda é a cidade de Deus. Adeodato foi filho de Agostinho, gênio. Não era um menino comum. Agostinho se assombrava com a inteligência de Adeodato. Adeodato morre. Único filho. Único, só tinha ele. Adolescente ainda, contraiu uma doença. Morreu. Agostinho ficou profundamente triste. Absolutamente conturbado com tudo aquilo, é verdade. Mas ele disse assim: hoje as Civitas Dei ganham um novo cidadão. Era assim que ele encarava as coisas.
Era assim que ele via a vida, ainda que aquilo trouxesse grandes temores e tristezas ao coração dele. Assim também viveu Calvino quando ele teve que enterrar Idelette de Bourg, sua esposa, com quem ele viveu 10 anos. E ele escreveu para Pierre Viret, amigo dele, dizendo assim: olha, Pierre, aquilo que era a melhor parte da minha vida, eu perdi. E pense o seguinte, num homem como Calvino, que era um homem extremamente interiorizado, tímido. Quando ele subia num púlpito para pregar e quando ele ia ao Senado de Genebra, não. Mas era um homem tímido. Era um homem que absorvia muito, muito mesmo, os impactos negativos das dificuldades da sua época. Era um homem um tanto quanto entristecido por aquilo que ele via, exceto pelos momentos de alegria que ele tinha com seus amigos verdadeiros, que eram poucos, mas eram verdadeiros. E ele escreve para Pierre Viret dizendo a respeito da sua amada que havia partido e como ele se encontrava triste, mas que o aguardava era a esperança da ressurreição, e nisso é que ele sentia o grande consolo para a sua vida. É assim que crente tem que viver. As doenças, a depressão, a angústia, os sofrimentos, um dia se findará, sem dúvida. Haverá um dia em que a nossa lágrima e as nossas dores serão tiradas. A mensagem da morte deve ser suplantada pela mensagem da ressurreição, sem dúvida. Mas ela traz tristeza ao nosso coração. Cristo chegou diante do túmulo de Lázaro para dizer que vocês não são diferentes de Jesus, e nem eu. E chorou, se compadeceu, se entristeceu, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. Para mostrar empatia comigo e com você diante da morte. É verdade. Mas a morte, ela será completamente vencida, como já foi. Na verdade, aqueles que morreram com Cristo ressuscitaram. Ok? É o que diz a Escritura lá em Romanos capítulo 6. Nós aguardamos uma ressurreição pela qual nós já passamos. Nós estamos aqui, mas estamos assentados no reino com Cristo agora. É o que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, não é verdade? Nós somos daqui e não somos daqui, nós vivemos aqui e não vivemos aqui. É por isso que nosso coração tinha que se humilhar e colocar-se sempre diante do trono daquele onde nós vivemos, aguardando a próxima vinda, onde todas essas configurações serão mudadas. E a glória da ressurreição, de um corpo novo, e a extinção absoluta da morte na vida daqueles que são eleitos de Deus, chegará. As Escrituras dizem assim: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Reafirme as suas crenças, irmão. Relembre isto aqui. Reafirme as suas convicções. Lá em João capítulo 6, verso 40, a Bíblia diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não acabou, a vida não acaba com a morte, o Covid não acaba com os nossos relacionamentos familiares. Ele acaba com amizades, às vezes, por opiniões tolas, idiotas, por brigas que às vezes se tornam irreparáveis. Ele acaba com os nossos relacionamentos, ele acaba às vezes com a nossa alegria dentro de casa, mas ele não pode acabar com a nossa vida. Porque as Escrituras dizem que Deus nos ressuscitará no último dia. Esse é o coração do Evangelho. Há 15 dias nós vimos partir Dona Antônia, e ontem, antes de ontem, sexta-feira, a jovem Jordânia, aqui, com um pouco mais de 20 e poucos anos da nossa igreja. Uma bênção. Tanto a Dona Antônia, com aquela vida dela, quanto a nossa irmã Jordânia. Mas não acabou. Haverá um dia de reencontro, pode ter certeza disso. O momento é momento de choro, de lágrima, de tristeza, de dor. É verdade, é verdade. Mas nunca deixe com que isso torne-se desesperador na sua alma. Porque o coração do Evangelho mostra a cruz, a humilhação, e mostra a ressurreição do nosso Cristo, que é a base de tudo que vai acontecer comigo e com você. Agora, se você não crê nisso, peça perdão a Deus. Se arrependa.
Peça para que Cristo, de fato, te ajude a confiar na sua mensagem. Que você confie na justificação. Que você confie que você foi adotado por intermédio de Deus através de Cristo, para que todas as obras de herança de Deus sejam dadas a você. Viva uma vida de santidade. Não desassocie, não pense que o Evangelho é um Evangelho em que você viva do jeito que você quer. O que determina para onde você vai é como você vive aqui. Se você viveu à sombra da cruz, você vai ser recebido pelo sol da justiça. Se você quis sobreviver neste mundo com autonomia, portanto o inferno aguarda aqueles que querem viver independentes de Deus. Nos arrependamos genuinamente de às vezes nem crer mais nessas coisas e achá-las enfadonhas, mas elas são a base de toda a vida cristã. Que a gente olhe para o Cristo e para a glória que nos aguarda e tenhamos o consolo no nosso coração, ainda que os dias não sejam bons. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, abençoe a Tua palavra ao nosso coração na manhã desse dia. Que ela seja levada ao nosso coração e seja transformadora da nossa vida e que a gente confie naquilo que a Tua palavra nos ensina. Ó Deus, obrigado por Jesus Cristo, pela cruz bendita e gloriosa. Obrigado porque Ele suportou a humilhação de servo sofredor. Mas obrigado porque o Senhor o recompensou por causa da sua justiça própria, o ressuscitando. Ele, como Deus, também ressuscitou e o Espírito Santo o ressuscitou. Obrigado porque nós vemos o trabalho trinitário nessa ressurreição e nesta obra gloriosa de redenção realizada por Jesus. Abençoe a nossa fé, fortaleça o nosso coração em momentos difíceis que nós temos vivido. Queremos pedir pela vida do nosso irmão Danilo Nadaf, cujo pai morreu na manhã deste dia. Que o Senhor console a vida dele e de toda a sua família. Console também a família da nossa irmã Jordânia, a quem foi recebida como cidadã na tua cidade. Abençoe também a vida da Geni, da Genici, Dona Marli, o seu Arnaldo, a Nilda, todos aqueles que compõem Joel, a família de Dona Antônia, a quem também foi recebida como cidadã na tua cidade. Louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. Traga esperança ao nosso coração e alegria vibrante de vivermos com os olhos na glória que nos aguarda. Obrigado, Jesus, porque nós contigo morremos, mas também contigo já ressuscitamos. Obrigado porque temos vida. E por isso a segunda morte não chega até nós, porque nós já passamos pela primeira ressurreição. Louvado seja o teu nome, em nome de Cristo. E que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho, e o consolo do Espírito estejam sobre vós, eleitos de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Irmãos, rapidamente, então eu falei aqui, orando pelo nosso irmão Danilo, o pai dele faleceu hoje às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Estejamos orando pela vida do nosso irmão. Ele perdeu o avô semana retrasada, vitimado da Covid, e agora o pai morreu esta madrugada, também por contágio com o Covid, ainda que haja possivelmente um outro problema que descobriram posteriormente no pulmão do pai dele. E estejamos orando pelo nosso irmão, pela sua família, pela família do seu pai, que num tempo tão breve de vida, um tempo tão breve, nesses últimos dias, essa família teve que enterrar 2 de seus componentes. Ok? Então estejamos orando. Tenham todos um bom domingo, Deus abençoe. Hoje à noite,
às 18 horas, se Deus quiser, estaremos com o nosso culto aqui novamente, onde eu estarei falando um pouco mais a respeito da mensagem da ressurreição. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus, porque nós temos muitos irmãos aqui também, por outro lado, que estão recuperados do Covid, né? Eu falei do Cristian semana passada, mas temos aqui o Flávio Laval, a Elaine, que a gente não sabe se teve, se não teve, e estão outros lá, há tantos se recuperando, todos aí na nossa igreja, graças ao bom Deus, né? E Deus abençoe ricamente a vida e a família de cada um, ok? Tenham todos um bom dia.